Olá, olá, no ar mais um programa Papo Animal e hoje um tema super delicado e super importante. Vamos cutucar uma ferida, vamos falar de maus tratos animal e as suas consequências. E hoje aqui no programa, para bater esse papo, eu acredito que esse papo vai ter bastante interação, vai despertar muita curiosidade, a médica veterinária, doutora Flávia Valejo, é especialista em comportamento animal, vai falar um pouquinho da graduação dela. A Flávia é uma amiga, foi o que eu falei, eu tenho muita felicidade, muita possibilidade de trazer amigos, não só pela afinidade, mas pela competência. A Flávia tem uma vasta experiência, tivemos a felicidade também, a Flávia estagiou comigo no passado e foi quem me cutucou, me estimulou a pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho, me dando um livro. Salvo engano, era a verdadeira face da experimentação animal. Flavinha, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante para a gente falar, e é um tema que está em alta. Então, muito obrigada. Bom, imagina. Uma coisa que eu acho que a gente já precisa startar é que quando a gente fala em maus tratos, em saúde e bem-estar, estava me fugindo da palavra, bem-estar animal, não é só um achismo, existe toda uma ciência. Só para startar, para mostrar a sua qualificação, você tem pós-graduação em várias, mais de uma área. Conta só para a gente startar mesmo no tema. Então, na verdade, eu comecei a estudar no primeiro ano da faculdade maus tratos, porque foi uma época em que estavam abandonando muitos animais, e animais de raça. Então, as pessoas deixavam em clínica veterinária, não iam buscar, pagavam a cirurgia, mas não iam buscar, deixavam para tomar banho no pet shop, não voltavam para buscar, enfim, né? E eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante, mas ao mesmo tempo muito triste. E eu queria evitar, eu queria entender o que fazia... O que levava essas pessoas a tomarem essas atitudes? Porque assim, eu tenho cachorro desde que eu sou pequena e eu não me vejo sem eles, né? Então assim, o que será que acontece? Então eu comecei a estudar um pouco o comportamento. Então desde o primeiro ano eu comecei a estudar comportamento, etologia na verdade, né? E especificamente o comportamento do cachorro. Eu só queria trabalhar com cachorro. Depois, só que era uma área que ninguém estudava. Né? Então, especialização, essas coisas só tinha fora, né? Então, eu estudava à distância e eu tinha um grupo de estudo, inclusive com o Dr. Mauro Landsman, que foi um dos pioneiros a introduzir o comportamento, né, aqui no Brasil. E, assim, ele foi meu grande tutor, né? E com isso veio o bem-estar animal, que era uma coisa que, num primeiro momento, as pessoas achavam que era coisa de gente paz e amor, hippie, né? Que era uma coisa que não tinha nada a ver, uma romantização demais das coisas, e ainda não era uma ciência. Bom, aquilo foi tomando uma proporção tão grande, né, que a WSPA, que era a Sociedade Mundial de Proteção Animal, ela fez um curso, uma capacitação para as pessoas darem aula sobre bem-estar animal, porque era uma coisa que estava muito crescente. Então, eu estava ainda na faculdade, eu era muito atuante na área da proteção animal já, e conhecia muita gente da WSPA. E daí eles me permitiram fazer esse curso. Então, acho que eu estava no segundo ou no terceiro ano da faculdade, eu já tinha uma graduação em docência em bem-estar animal. Ah, legal. Hoje, a gente tem várias pós-graduações, a gente tem graduação à distância, enfim, mas na época foi uma coisa assim que eu escolhi coisas que estavam começando, né? Então, eu não tinha como me especializar muito, porque eu tinha que abrir essa área, né? Bom, eu terminei a faculdade e continuei estudando o comportamento e o bem-estar dos animais. E assim, nisso eu fui para todas as áreas onde o animal é utilizado, né? Então, diversão, vestimenta, alimentação, companhia,
Então, assim, todas as alimentação, eu falei? Não. Alimentação. Então, eu fui para todas as áreas, né, vendo como que o meu trabalho podia melhorar a qualidade de vida desses animais, certo. Né? Então, por exemplo, os animais na ciência. Na faculdade foi uma coisa muito gritante para mim e foi uma luta muito solitária, porque várias pessoas não concordavam com a forma que a gente aprendia, mas ao mesmo tempo ninguém dava cara para bater, aí ficava só eu. Né? Então eu ia buscar fora todos os argumentos que eu precisava para as pessoas entenderem. Para justificar toda a tua briga e toda a tua peleja, né? Por uma causa. Então assim, não era só um rato, não era só uma rã, e não era só um cachorro. Né? É um ser vivo que está ali. É um ser vivo que está ali. Eu entrei na faculdade justamente para salvar aquilo, não para matar. Né? E ninguém entendia, né? As pessoas não entendiam isso. Graças a Deus, hoje, depois de muita luta, as escolas, né, as faculdades, elas estão cada vez menos, não sei se já pararam de usar os animais, mas eu vejo que assim, em cursos mais tops, assim, tudo é feito com simulação, com manequim, né? E as mudou pessoas, muito, né? A graduação na medicina veterinária, graças a Deus, mudou demais. Antes realmente era feito em animal vivo, hoje em cadáveres ou em manequins. Realmente a tecnologia mudou muito. Flavinha, eu acho que muito eu vou tentar dividir aqui o nosso bate-papo, porque falar de maus tratos e de promoção de bem-estar é muito amplo. Né? A gente consegue ter várias, como você falou, na alimentação, na indústria cosmética, e aí, uma coisa que eu quero entrar é no próprio dia a dia das famílias. Exatamente. Muitas vezes, eu acredito, e é a área que a Flávia passeia bastante, e por isso que faz um trabalho muito em domicílio, para fazer a leitura do ambiente, entender a dinâmica da família, estudar os comportamentos, porque às vezes, poxa, aquele cão é super agressivo, pera lá, o que está acontecendo? Qual é o estresse que ele vive? Né? Então, esse é o papel da médica veterinária, que quando vai no domicílio fazer esse estudo. Então, o que a gente percebe é que, de repente, muita coisa errada começa dentro de casa. Exatamente. Né? Por falta de entender que o animal tem dor, e aí... falta, assim, eu acho que a partir do momento que os lares foram diminuindo e os cachorros foram se aproximando da gente, é comum ter conflito. Né? A gente tem conflito com os nossos filhos, com os nossos companheiros, enfim. Sim. Então é muito comum que o animal também provoque um certo conflito, né? Principalmente quando ele não consegue manifestar o seu comportamento, né? O comportamento natural dele. Então, primeiro que a gente precisa entender é o que é caracterizado maus tratos, né? Às vezes a gente olha e fala, não, o cachorro está maltratado e ele está, sei lá, tem uma doença, uma dermatite atópica que é tratado, só que o cachorro fica feio. Tem momentos das crises que ele vai estar extremamente enferidado, coçando então, bastante. Então, assim, eu vou denunciar porque o dono não cuida. Então, a gente tem que ver direitinho... Ter um bom senso, uma análise... O que está acontecendo, né? Então, vamos lá. O que caracteriza maus tratos? Então, você mutilar, ferir um animal, envenenar, você manter um animal preso numa corrente o dia todo, manter ele num ambiente muito pequeno, sem condições de higiene, sem luz solar e sem ventilação, você não dá comida e água todos os dias para o animal. Que mais? Os animais, você promover a violência como rinha, vaquejada. Eu coloco rodeio no meio, porque eu acho que é um fator de estresse e maus tratos, sim. Capturar animal silvestre. Então, assim, são pequenas coisinhas. Você negar auxílio veterinário, ajuda veterinária para um animal que está em sofrimento. Só que a gente a gente passeia por tantas diferenças sociais aqui, né, que às vezes a pessoa, ela não come todos os dias. É uma loucura. Então, como que ela vai lembrar de dar comida todos os dias para o animal? Né? Por isso que eu falo também, quando a gente vai presentear uma família,
época festiva ou alguma data comemorativa, tem muita gente que quer, um padrinho, uma madrinha, quer dar um animal, precisa ter a anuência da família. Exatamente, né? Precisa ter a concordância de todo mundo, né? Porque senão você gera um problema. Né? Você vai gerar um problema, você vai acabar gerando abandono. Tem que se entender a família, a rotina. Eu falo muito, quer comprar, quer adotar, enfim, quer ter um animal, conversa com o médico veterinário antes. Exatamente. Porque às vezes a família mora num apartamento super pequeno e não vou nem dizer pelo porte do animal, mas pela característica de atividade. Então é um cômodo de caça, é um cômodo de mais bagunça. Vai ter e a pessoa trabalha o dia inteiro, sai às 7 da manhã, volta às 7 da noite. O bichinho fica sozinho. Vai aprontar, Sim. vai destruir, ele precisa gastar aquela energia. Sim. Né? E aí, por falta desse conhecimento, a gente vê o abandono. Abandono está aí configurado, né? Sim, também. abandono, sim. Então, assim, eu queria deixar claro que a pessoa que mora num apartamento pequeno e quer ter um cachorro de grande porte, ela pode, né? Mas ela precisa lembrar que esse animal ele vai viver pelo menos 15 anos. Né? Hoje a expectativa de vida está aumentando. Demais, né? E esse animal ele tem todas as necessidades para ser suprida, dependendo da raça, dependendo da função dele. Né? Então tem cachorro que é de caça, tem cachorro que é mais ativo, outros menos. Então assim, se eu tenho a possibilidade de passear com o meu animal 3 vezes ao dia, mas dar aquele passeio, né? E durante esse tempo que o animal vai ficar sozinho, eu promovo um enriquecimento ambiental, né? Brinquedos educativos que vai fazer com que esse meu cachorro mantenha a sua atividade cerebral, consiga descarregar todo o estresse, pode, né? Mas você tem que lembrar que são 15 anos que você vai ter que fazer isso e que de repente sua vida pode mudar. Né? Sim. Tomara que mude para melhor, que você, né, mude para um apartamento muito grande, enfim. Porque realmente o abandono é um problema mundial, não é um problema só aqui do Brasil. É um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde diz que 30 milhões de cachorros estão abandonados aqui no Brasil. A maioria desses cachorros abandonados já tiveram lares, sendo que 20 milhões de animais são cachorros e 10 milhões são gatos. É um número bastante grande, muito grande, muito grande. Aqui em Santos, particularmente, a gente não tem animal abandonado. Desculpa, a gente não tem animal errante, animal de rua. A gente tem animal abandonado. Então, todo animal que está na rua é um animal que foi abandonado. É legal frisar isso. Então, tem animal abandonado, ele não está na rua porque é recolhido, né? Santos faz um trabalho. Aí a Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, que a gente vai chamar para bater um papo aqui com a gente, então recolhe, tem o abrigo, mas, quer dizer, não é que não houve o abandono, houve o abandono. A gente não vê, tal como vê às vezes numa cidade de interior, bastante animal andando solto, mas tem, e a gente tem que agir para mudar. Animal dá custo, sim, né? Tem que se alimentar, tem que se higienizar, tem que se vacinar. Então, a medicina preventiva entra aqui também em todos esses cuidados. Então, a gente tem um leque de discussão bastante grande, bastante grande. E agora, vou pegar um pouquinho e vamos falar da parte da indústria. Né? Então, o uso de animal nas experimentações também. Hoje a gente já percebe uma pegada até de algumas linhas de cosméticos, falando, olha, não usa animal para experimento, porque isso realmente era o cúmulo do sofrimento, né, Flávia? Então, o mais legal disso tudo é que esse movimento começou com ONGs, então, protetores de animais, que eram aquelas pessoas frenéticas, loucas, que todo mundo que associava, é uma protetora, é uma pessoa louca, né? Só que foi graças a essa loucura que as ONGs se profissionalizaram e conseguiram se organizar para ter uma legislação, para conscientizar pessoas e para aumentar o movimento de proteção animal. Então hoje a gente tem várias ONGs e vários artistas, né, formadores de opinião que estão super empenhados na causa. Posso pegar um gancho? Pode. Não quero atrapalhar a tua linha de raciocínio, mas é que você falou das protetoras.
a gente vê, por vezes, algumas pessoas que imbuídas num bom sentimento, mas existe até uma patologia de fundo que são os acumuladores. Sim. Por isso que a gente precisa também dar apoio, e apoio psicológico, e apoio emocional, e apoio técnico, é onde entra a medicina veterinária. Por isso que não dá para a gente falar em bem-estar animal sem falar de um médico veterinário. Né? Sem ter a atuação de um médico veterinário. E aí, vou tentar ser até mais abrangente. Psicólogo, todo mundo. Exatamente. É uma ação equipe, multidisciplinar. Exatamente. Né? Multidisciplinar. A gente vê, e às vezes, essa pessoa imbuída em boa intenção, em ajudar, em recolher, acaba sem querer promovendo maus tratos. Né? Então, existem os maus tratos intencionais, que são aqueles que a pessoa tem a intenção de ferir. Que é a maldade mesmo da pessoa. Ela bate no animal, ela castiga o animal. Tem os maus tratos não intencionais, então, por exemplo, a pessoa que não sabe que o animal está sofrendo, ela está vendo que tem alguma coisa de errado com o animal, mas ela não leva ele no veterinário, ou por não ter dinheiro, ou por não ter conhecimento. E não adianta eu, formada, com uma condição social muito privilegiada, julgar uma pessoa que é muito simples e que, você não está vendo, está com um tumor desse tamanho, você não leva no veterinário. De repente você olha para a pessoa, ela está completamente largada, né? Ela mesma não tem saúde, né? E existem também as pessoas que têm alguma patologia psiquiátrica que também acabam escorregando, né? Acumulando, tentando fazer o bem, mas não consegue fazer o que ela pensa que está fazendo, né? Existe também a negligência, que pode ser intencional ou não intencional, mas é quando a gente ignora, não consegue tratar o animal e tenta... Aí eu tô colando. Nada, pode pegar, se quiser pegar, colocar no colo, pode colocar. Eu entrei nessa seara. E tem também a crueldade, que é a última classificação dos maus tratos. A crueldade, que é o abandono intencional, sem que a pessoa tenha nenhum problema psiquiátrico, aquelas coisas de maltratar gato preto, sabe assim? Mas aqueles maus tratos... Que extrapola qualquer... Exatamente. A palavra já disse por si só, né? Crueldade. Crueldade. Eu lembro no passado, quando criança, aquela história de furar o olho do pássaro preto para que ele cantasse mais. Olha, gente, isso é o cúmulo da crueldade. Gente, né? Eu nem sabia disso, ainda bem. Tinha alguma lenda, lenda não era, né? Mas eu lembro de escutar essa história de que furava, cegava o pássaro preto e ele cantava mais, quer dizer, foge de qualquer bom senso, né? Foge de qualquer padrão de racionalidade. Sim. Então, eu acho que a crueldade já passa da racionalidade. E às vezes, olha só, você tocou num ponto, você falou de animal silvestre. Quem nunca ouviu, eu tive muito problema de bronquite e asma. Tinha uma simpatia que você tinha que colocar uma tartaruga embaixo da cama. E quando você curasse, aí você se desfazia da tartaruga, jogava no mar. Como é que você vai jogar um jabuti no mar? Não é o ambiente dele, ele totalmente fica... terrestre, é totalmente diferente, não é porque tem casco, existem várias espécies de tartaruga, a marinha, a terrestre, os jabutis e os cágados, então... Não, e assim, o animal ele fica uma vida toda, né, uma grande parte da vida dele privado de luz, privado de vitamina, né, da vitamina... de alimento, ele não expressa o comportamento natural. Eu lembro que eu fiz estágio no Horto, em São Vicente. Nossa, aparecia cada tartaruga com o casco todo ferrado, porque era dessa simpatia, era fruto dessa simpatia. Então... E aí a falta de sol dá problema, não sou especialista, o Danilo já veio, já bateu papo com a gente, mas a falta de sol dá problema, sim, a atrofia toda, a falta de minerais, então, maltrato. Maus tratos. Quero mandar um beijo aqui, já tem uma turma acompanhando, a Dora Miranda, Denis Altstúdio, um amigo, um beijo, Rubene, querida Rubene, tia Nazaré, Max, o doutor Matheus é o próximo assunto aqui com a gente, vai
vai bater um papo com a gente, falando de endocrinopatia, de endocrinologia. Também é um tema bem interessante, bem bacana. Um beijo para todo mundo que está acompanhando, manda suas perguntas. Vamos utilizar a Flávia, vamos usar a Flávia aqui, o conhecimento e a expertise da Flávia. Eu havia entrado no assunto da indústria de cosmético, tal, que a gente via muita coisa errada. Mas eu vou voltar um pouquinho. Que algumas polêmicas, e aí eu até vou fazer uso dessa nossa oportunidade para que a Flávia consiga falar. A Flávia, ela tem essa racionalidade muito legal e ela entende o todo. E aí quando você fala da segunda chance das pessoas, né? Que por vezes a pessoa cometeu um ato pela total falta de conhecimento. Por isso, o não julgar sem entender, né? O não julgar sem avaliar o todo. Isso é importante também, porque pegando um gancho que a Flavinha falou lá no começo, você pode ter um animal super gordinho, super bonito, parece um pote de comida ali, mas ele está num quadrado, exposto ao sol, uma temperatura absurda, sem uma área de sombra, um chão quente. Quer dizer, ele está bonito na imagem, né, no visual, mas ele está totalmente desprotegido, né? Então ele está totalmente exposto a um sofrimento, então maltrato, né? Então não é só às vezes, ao passo que às vezes você pega um animal em caquexia, super magro, super atrofiado, mas tem 19 anos, o tutor dá comida na boquinha, leva para fazer as necessidades, faz o soro, faz as medicações. Então, e muitas vezes as pessoas julgam, né? Falam, nossa, esse cachorro tá magro, é um absurdo e tal. E não buscou entender a história. Por isso que você fala que tem que entender, tem que dar por vezes, não sempre, dar uma segunda chance e punir quem está errado. Sim, então, quando a gente fala de bem-estar animal, de maus tratos, de tudo que envolve animal, a gente não pode esquecer que tem um tutor por trás disso. Sim. E geralmente é humano, né? Então, quando eu aprendi a não julgar, não fazer julgamento, mesmo que a pessoa seja uma pessoa malvada, o meu trabalho começou a fluir. Legal. Né? Então, assim, eu chegava na casa, eu via um monte de coisa errada e eu fingia que eu não estava vendo, mas eu conseguia corrigir, né? Porque eu não julguei, porque eu não cheguei e falei, nossa, mas você deixa assim, nossa, não que eu faça isso, que eu já tenha feito isso, mas eu acho que alguma forma de linguagem que eu utilizava fazia com que a pessoa não sentisse empatia, né? Fazia com que a pessoa meio que me repelisse. Sim. Né? E o que acontecia? O cachorro ficava sempre no mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes e o proprietário também. Você conseguia sucesso no teu objetivo ali. Não adiantava em nada. Né? Então, assim, hoje, inclusive, deu muita polêmica a cachorrinha que foi abandonada em trabalho de parto, que eu dei uma entrevista falando realmente da segunda chance. Né? Eu sou formada em Justiça Restaurativa. Eu fiz um curso há 2 anos que tinha o objetivo de fazer uma mediação entre as pessoas, entre processos de pequenas causas, né? Então a gente fazia uma mediação entre essas duas pessoas para que aquilo se resolvesse da melhor forma possível, para que o processo não fosse levado adiante. Então eu resolvi levar isso para a minha vida pessoal e veterinária, né? Então, quando eu falo que a gente precisa dar uma segunda chance, é porque a gente não sabe o que faz parte daquele ser. Sim. Qual é a condição econômica, qual a condição social, o que envolve a essência daquela pessoa. Se ela tem algum problema psiquiátrico, se ela tem alguma falta de conhecimento, ou se ela está passando realmente por um problema. Não cabe a mim julgar. Se eu quisesse julgar as pessoas, eu teria feito direito, prestado concurso para magistratura e pronto. Né? O que eu quero? O meu foco é aquele cachorro que foi abandonado. É reverter aquela situação. Uma vez que ele foi abandonado, que ele está acolhido, beleza, esse cachorro talvez não corra mais risco. Mas aquela pessoa, ela é um fator de perigo para mim. Primeiro, porque toda violência... todo maus tratos tem um fundo violento. Sim. Né? E a violência animal é muito relacionada à violência humana. Então, se esse cachorro sofre maus tratos, provavelmente as pessoas da família... Mais alguém naquele ambiente pode sofrer.
Né? Então, é uma sacada a gente importante. precisa, por isso, da importância de uma equipe multidisciplinar, né? Uma psicóloga, uma assistente social, porque pode ter criança, pode ter outros cachorros, que daí é o foco do meu trabalho. Sim. Né? E se não tem outros cachorros, pode vir a ter. Então, essa pessoa que abandonou uma vez, que cometeu qualquer outro ato de crueldade, ele vai ser punido, ele precisa ser punido justamente para ele entender que não pode ser feito isso. Mas ele também precisa ter uma segunda chance de se redimir, de ser uma pessoa melhor, né? Para que ele cuide bem das pessoas da casa Sim. dele, para que ele consiga ter um outro animal, se caso ele tenha, para que ele não abandone de novo, para que ele trate bem esse animal. Para não ser um ciclo vicioso. Exatamente. Porque senão vira um ciclo vicioso. Você faz que atua aqui e o problema continua. Eu vou pedir, vamos ver se a nossa turma lá de dentro consegue colocar algumas imagens. A Flavinha mandou algumas imagens para a gente discutir em cima dessas imagenzinhas aí. E aí... Bom, aqui a gente está falando da experimentação animal. Eu coloquei essa foto, ela é muito impactante, muito ela significativa. choca, né? Sim. Eu justamente coloquei a foto dos Beagles porque talvez as pessoas se sintam mais próximas quando tem um cachorro, né? Então, aqui é o uso da ciência e de indústria de cosméticos, seja para produzir medicação, seja para produzir produtos de beleza, cosmético, enfim. Então, eu não sei exatamente o que está sendo feito, né? Mas é isso que acontece por trás daquele produtinho caro que você compra. E aí, Flavinha, pegando essas imagens, a gente pode até extrapolar mesmo um pouco o comentário e dizer que aí já passa, né, do maltrato e é crueldade. Sim, né? Aí sim. já é extrema crueldade mesmo. Então, eu queria deixar claro que toda instituição de ensino e pesquisa e tudo, eles têm uma comissão de ética. Sim. Mas eu olhando... Cadê, né? Cadê a ética? Isso é o que eu sempre, desde quando eu não tinha nada, assim, pra mim é muito errado. Sim. Né? Então, assim, se a pessoa sabe... Eu, por exemplo, no dia que eu vi um abate, uma criação de frango, de porco, no dia que eu vi tudo aquilo, eu falei, isso não é pra mim, não vou comer nunca mais. E não comi nunca mais. Quando eu vejo isso, a primeira coisa que eu faço é procurar no rótulo se o produto é vegano. Eu tenho uma lista de produtos, né, que eu vou no supermercado e eu sei se ele é testado ou não em animais e se ele tem algum ingrediente de origem animal. Eu posso escolher. Sim, né? exatamente. Então, o que nada eu é acho... positivo, né? É questão de escolha de vida, de estilo de vida e todo mundo tem que ser respeitado. Sim, né? sim. Eu não estou falando, assim, que eu sou vegetariana, eu e minha filha. Meu marido e meu filho não são, né? Então, eu vou no açougue, eu compro carne, eu cozinho carne, mas assim, eles têm que saber de onde que veio aquela carne, né? As pessoas têm que saber da onde que vem o shampoo, as coisas que elas estão usando, né? Aí elas escolhem, eu quero usar isso, eu não quero usar isso, né? Então, aquela coisa, eu não tenho julgamento, né? Eu não gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que isso acabasse, né? Mas que um dia isso tudo acaba. Mandar um beijo para Mari Rodrigues e o queridíssimo e competentíssimo médico veterinário Francisco Maroni Neto, um amigo, um grande beijo também, um cara da melhor qualidade também, excelência da medicina veterinária da Baixada Santista. Vamos por mais imagens? A gente consegue aí? Mas olha... E olha essa. Então, quando a gente fala em maus tratos, a gente não pode esquecer de zoológico, né? E todos esses animais que são usados para o nosso entretenimento. Né? Aqui é um zoológico e tem um urso. Então, muitas vezes os ursos, por exemplo, os animais de circo, eles foram proibidos a utilização, né, em alguns lugares. Sim. Acho que da maioria, não sei se no Brasil todo. Brasil né? sim, todo. Então, esses animais, eles não podem voltar para o país de origem, eles têm que ficar aqui no Brasil. Então, alguns santuários, algumas ONGs estão preparadas para receber esses animais. Só que
muitos deles vão para zoológicos, que não tem um ambiente adequado para receber esses animais. Então aqui eu tô vendo um animal super triste. Eu não posso falar do ambiente porque eu não tô vendo o ambiente inteiro. De repente é até grande, tem até um enriquecimento ambiental, mas eu não tô vendo. O que eu tô vendo? Muita tristeza, muita solidão, um animal que tá acuado, né? Então a gente precisa pensar muito quando a gente resolve fazer alguma atividade recreativa que envolva animais, porque é isso que a gente pode estar provocando futuramente. E aí tem um ditado do bicho legal, circo legal não tem animal, né? Ali também uma imagem pesada também. Eu peguei essa imagem justamente para falar isso. Muitas vezes a gente anda na rua e vê um cachorro assim preso, e é um cachorro de carrinheiro, né? E daí a gente vai e faz uma denúncia e daí as pessoas querem vir retirar esse cachorro do carrinheiro. Maus tratos acontecem quando o cachorro ele fica o dia inteiro acorrentado. Muitas vezes o carrinheiro ele tem que se locomover para um lugar mais longe e é mais fácil deixar o cachorro aí num lugar pertinho das coisinhas dele, justamente para o cachorro não ser atropelado, para o cachorro não sofrer com o tempo, às vezes está calor, enfim. Então é aquela coisa de não julgar o que a gente vê, né? A gente precisa entender a situação inteira. Então assim, esse cachorro tá com cara de triste, porque ele tá acorrentado, tá no sol, eu não tô vendo nenhum lugar onde ele possa se abrigar desse sol, né? Então isso é uma característica de maus tratos. Nenhum pote d'água. Não tô vendo então nada ali a perto. imagem, o que a gente vê na imagem já configura. Sim. Vou pegar o gancho para falar também um pouquinho do carrinheiro. Eu acho que existe uma relação ali, muitas vezes, muito legal, né? É uma pessoa que passa por extrema dificuldade, que carrega um carrinho carregadíssimo. E às vezes o cachorro todo em cima. O cachorro em cima, às vezes cobertinho, que ele pega uma cobertinha, ele aproveita, ele usa e divide um pouco da sua comida ali. Falamos de circo, olha lá a imagem. Olha o tamanho dessas leoas. Não parecem nem leoas, quer dizer, fora... Então, não é a magreza, só que configura um maltrato, uma obesidade. É por isso que essa imagem está muito legal. Então, assim, o circo, para mim, é a coisa mais cruel que pode existir, porque o treinamento para um animal selvagem, eu já tive a oportunidade de ver leões, leoas, num habitat natural deles. Então, ver nessa forma, para mim, humilha tanto o animal. O treino para que esse animal fique em duas patinhas, fazendo o que as pessoas querem, é muito cruel. Muito cruel. E essa alimentação completamente inadequada para fazer com que o animal engorde desse jeito. E não é só a alimentação, é o confinamento. O animal tá gordo desse jeito porque ele come e não se exercita. Falta de atividade física, começa a ficar gordo e sem capa muscular, atrofia muscular, porque não desenvolve. Realmente é uma sucessão de problemas. Sim, né? Então, circo legal não tem animal não mesmo. Tem animal. Eu sou um fã de circo, vou a circo direto com o meu trio Calafrio, com os meus filhos amados. Eu deixo um beijo e... tudo sem animal e todo mundo se diverte. Eu acho que até um pouco mais do que eles. Mais seguro, né? Eu acho que eles nem pegaram essa fase, né? De ver o circo, de bicho, nada. Flavinha, outra imagem também que parte o coração. Sim, essa para mim é uma imagem muito dolorosa, porque o animal ele fica acompanhando, né? O proprietário, ele não entende, ele fica perdido. E aí, o que vai acontecer com ele depois? Né? Então, essa para mim é a foto mais cruel que pode... Infelizmente, se não for encontrado por ninguém, a grande chance é de vir a morrer. Né? Não é um animal acostumado a caçar, não é um animal que sabe caçar, não é um animal que vai saber viver independente, né? Viver como vivia na natureza lá os seus ancestrais. Então, o abandono vai ser atropelado, vai causar um acidente de trânsito. Às vezes morre uma família inteira por tentar desviar de um cachorro na estrada. Então, consciência, turma, muita consciência. A gente precisa saber que
todos os nossos atos podem refletir aí na vida do próximo. Olha, isso também. Falando em confinamento, aqui são as porcas, né? Elas vivem assim quando elas estão amamentando, numa baia super pequenininha. Nesse sentido, assim, de confinamento, o bem-estar animal, ele agregou muito valor, tanto ao produto, né, quando a gente fala de alimento, como a qualidade de vida desses animais, porque antes era muito menor, as porcas elas não conseguiam se mexer, elas não conseguiam se levantar, porque era uma grade que era fechada também em cima, para ter outra porca em cima. Então, o bem-estar animal, ele fala que o animal ele precisa ter um ambiente que ele possa se mexer, se virar, conseguir levantar. Não é o ideal, para mim está longe de ser o ideal, mas já melhorou bastante. E a tendência agora é diminuir o confinamento, né? Acabar com o confinamento. Sim. Hoje a gente acompanha na indústria leiteira a mudança do perfil de alguns fazendeiros, não de todos os produtores rurais, mas partindo para uma produção mais natural, um animal mais a pasto, às vezes a ordenha, lógico, hoje mecanizada, até por saúde e higiene, mas com um bezerrinho do lado, um mamilo, uma teta para o bezerro. Então, e isso, mínimo confinamento, mínimo estresse térmico. Então eu acho que também eles sentiam no bolso, porque eles viam que tudo que fazia impactava na baixa produção do animal. Não, eu estou fazendo, não, estresse, tudo isso a vaca produz menos. Então, isso tudo vem mudando, graças a Deus vem mudando. Eu não sei se a gente tem mais alguma imagem, ou terminamos naquela? Não, terminamos naquela imagem. Um beijo para a Tacna, que também está assistindo, também é uma amiga. E, Flavinha, é um papo interessantíssimo, a gente tem bastante área para passear, né? Mas eu acho que o importante é a gente formar o conceito, incentivar sim as ONGs estão aí para ajudar, fazer com que o poder público se movimente, dar o suporte para esses cuidadores que precisam. Então, são pessoas que têm mérito, que às vezes saem das suas casas em dia de chuva, em dia de sol, larga a sua família para correr atrás, para ir atrás de alguém que dê um pouco de ração, que ajude num banho, que recolha, que faça uma vaquinha para um medicamento. Então, tem um trabalho legal também que merece nosso apoio também, divulgação. Eu queria, assim, aproveitando que você falou em ONG, as pessoas pensam que ONG recolhem cachorro. Não é obrigação da ONG recolher cachorro. Não transfira a sua responsabilidade. Exatamente. Não transfira a sua responsabilidade, a responsabilidade é sua, tá? A ONG vai apoiar, vai ajudar nos casos extremos, mas isso de levar na porta você tem que pegar, não, porque senão vira, como tem uma coordenadora aqui de Santos, de proteção à vida animal, ela usa uma palavra que é até pesada, ela vira um campo de concentração. Isso. Né? Acaba virando um campo de concentração. Então, não transfira a tua responsabilidade. Né? Você é parte, você é responsável por seus atos, sempre. Mas é legal incentivar as ONGs e apoiá-las, né, Flavinha? Sim, sempre. Por mais fervorosa que essas pessoas sejam, eu acho que sem elas, o movimento da proteção animal não seria o mesmo, né? Eu acho que a gente consegue legislação por causa de protetores de animais. São poucos os veterinários que vão dar a cara a tapa, até porque a gente precisa viver da nossa profissão. Sim. E se a gente dá a cara a tapa, muitas vezes a gente é rejeitado, né? Então, eu acho que esses protetores de animais, as ONGs de animais, elas são fundamentais. Tem um mérito, tem um excelente trabalho. Turma, consciência, respeito, amor ao próximo, amor a todos os seres vivos de todas as espécies. Todo mundo merece amor e respeito sempre. Eu gosto desses bate-papos, que são bate-papos orientativos, educativos, para que a gente tente coibir o maltrato, para que a gente quebre ali um ciclo vicioso, para que a gente mostre, para que a gente elucide,
por isso também o bate-papo com criança é muito importante, porque a criança vai cobrar a cabeça velha, a cabeça fechada, vai falar, calma aí, eu vi na escola que não. A Flavinha tinha palestras também, tinha um trabalho com molecada muito legal. Eu acho que a mensagem é essa, né, Flavinha? Sim. Eu acho que a gente precisa formar pessoas melhores, né, desde pequenininho, orientar as pessoas mais velhas e tentar fazer com que tudo flua o melhor possível, tanto para as pessoas como para os animais. Muito bacana, um papo delicioso e importantíssimo. Vamos fazer mais bate-papo, vamos discutir mais com a Flavinha, trazer a Flavinha aqui para a gente focar em tudo que já foi falado, mas aí com mais minúcia e mais detalhe. Então, turma, fico feliz com a participação de vocês. Divulguem isso, divulguem esse conhecimento, divulguem o nosso papo animal, sempre um tema legal. Flavinha, microfone aberto para você mandar um recado para a turma. Quanto tempo eu tenho? Segundos, mais um. Gente, eu queria agradecer. Eu queria falar que Maus Tratos, ele está caracterizado... Caracterizado não, desculpa que eu não posso ficar com tempo, que daí eu fico nervosa. Maus Tratos, ele é uma lei ambiental, ele está numa lei ambiental, a Lei 9.605 de 98, artigo 32. É muito importante vocês terem essa lei impressa, para quando vocês forem denunciar e alguém se negar a denunciar, você apresenta essa lei, porque as pessoas são obrigadas a te atender. A acatar essa denúncia. Então, quando alguém se negar, a acatar a denúncia. A acatar a denúncia. Caso não aconteça, a gente tem que levar isso para o Ministério Público. Para denunciar, 190, Polícia Militar, 181, Disque Denúncia, e tem a linha verde do IBAMA para animais silvestres, para não falar errado, 0800 61 80 80. Tá bom, gente? Muito obrigada. Estou à disposição de todo mundo. Beijo. Flavinha, muito obrigado por esse bate-papo, mesmo. Turma de casa, obrigado pela audiência aí, por interagir, por estar aqui prestigiando o programa que é feito com todo carinho para vocês, com todo amor, muito pensado aí em assuntos legais para agregar conhecimento para todo mundo. Brigadão, um excelente final de semana, um excelente carnaval, cuidado, moderação para todo mundo. Semana que vem a gente se encontra de novo aqui no programa Papo Animal, tema interessante aí para todo mundo. Um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.